Se você acompanha o canal com frequência, sabe que falamos bastante por aqui de jogos cancelados. Já mostramos jogos cancelados de Super Nintendo, Game Boy Advance, PlayStation e hoje vamos falar de jogos cancelados de Mega Drive. Embora nos vídeos de jogos cancelados de Super Nintendo eu sempre acabe abordando um ou outro jogo que seria tanto pro Super Nintendo quanto pro Mega Drive, dessa vez eu quero fazer uma coisa exclusiva. Então vamos listar jogos exclusivos ou teoricamente exclusivos do Mega Drive que acabaram sendo cancelados e alguns deles você pode jogar hoje. Então me acompanha nessa jornada. Eu sou Alexandro Magalhães e você tá no canal Conhecendo e Desvendando Jogos. Começando o vídeo, eu já quero fazer uma correção, porque quando eu mencionei esse jogo lá no meu primeiro vídeo de jogos cancelados, bem no comecinho do canal, eu disse que ele seria um jogo para Super Nintendo e Mega Drive. Mas a verdade é que hoje sabemos que Cybernauts seria um jogo exclusivo de Mega Drive. Cybernauts The Next Bridge, também chamado de DNA Action, que foi o nome que eu citei na época, Max Prime ou até Juggernaut The New Breed. Esse seria um jogo de luta futurista que estava em desenvolvimento exclusivo para o Mega e seria publicado e desenvolvido pela Accolade Inc. por volta de 93 e 94. Você deve conhecer a Accolade por jogos como Test Drive, Hardball e Bubsy, mas ela começou a perder força ainda nos anos 90, e eu não duvido que seja por causa do Bubsy, o que fez com que a empresa quisesse mudar o foco e se reinventar. É possível que essa mudança de direção em meados dos anos 90 tenha sido a causa do cancelamento de alguns jogos em desenvolvimento como Cybernauts. Embora o jogo nunca tenha sido lançado, algumas informações sobre o projeto e várias renderizações de personagens foram encontradas em revistas de jogos antigas, como a Game World número 1 e a Game Pro 56, além de algumas telas do jogo de um protótipo inicial encontrado na revista Player One 43. Cybernaut, ou DNA Action, teria sprites pré-renderizados para personagens e planos de fundo, criados com Silicon Graphics, da mesma forma que o Killer Instinct, provavelmente para pegar a parte da fama do jogo. Ele seria ambientado em um cenário do futuro, com cientistas sendo capazes de melhorar geneticamente os humanos para criar seus próprios super-heróis. Alguns, no entanto, decidem usar seus poderes para o mal, criando assim uma rivalidade entre aqueles que receberam superpoderes e usariam para benefício da humanidade. Assim como eu disse no vídeo antigo, dá para perceber que mesmo usando modelos pré-renderizados, os personagens não pareciam tão bem feitos como em Killer, com uma modelagem bem mais simples. E uma atualização bem interessante desde que eu mencionei o jogo lá em 2016. Em 2019, Eli Galindo, fundador e CEO da Pico Interactive, que é bem conhecida por ter relançado alguns jogos de Mega Drive nos dias atuais, conseguiu recuperar um protótipo alfa do título. Como não estava completo o suficiente para fazer uma versão completa e lançar a fita, a ideia era primeiro lançar uma história em quadrinhos centrada no cenário e nos personagens do jogo, com uma campanha de financiamento coletivo liderada por uma empresa chamada Virtual Comics no verão de 2021. Também havia a oportunidade para os patrocinadores jogarem o protótipo inacabado caso a campanha fosse bem sucedida. Acontece que ela não conseguiu atingir a sua meta, chegando em apenas $951 de um total de 3.500 necessários. Depois de anunciar uma reformulação no projeto para tentar lançar os quadrinhos e o jogo, nunca mais foi mencionado nada sobre DNA Action, mas pelo menos agora temos imagens em boa qualidade e até alguns curtos vídeos do jogo, encontrados em vídeos promocionais da época. Saindo das lutas e indo para um plataforma, temos um jogo que estava sendo feito pela Twilight, que desenvolveu nos anos 90 jogos licenciados bem simples para computadores caseiros e o Nintendinho. Frog Dude seria seu primeiro jogo 100% autoral de plataforma, que estava em desenvolvimento para o Mega Drive em 1993. Na verdade, o jogo nunca foi anunciado oficialmente, mas em 2014, a Games That Warren contatou Andy Swan,
One, o programador líder de Frogdude, que compartilhou uma curta demonstração jogável do jogo, que está rodando aí no fundo. E podemos ver que ele não tinha nada demais, até para os padrões do Mega Drive. O personagem principal era esse cara aí bem feio que usava uma massa para atacar e podia se transformar em um sapo que usaria sua língua longa, provavelmente para atacar e pegar itens e objetos. Na demo não tem nada para interagir, nenhum tipo de inimigo para enfrentar e nenhum efeito sonoro nem música. E até tem bugs de colisão, entregando que nunca foi muito para frente o projeto. De acordo com as pesquisas do Games That Weren't, o projeto foi arquivado antes mesmo de ser apresentado às editoras, porque o assessor da empresa sugeriu a não continuar. Quem sabe isso não foi para melhor. Esse jogo tá com uma cara de ser daqueles que iam ficar encalhado nas lojas e ninguém ia querer alugar. O Monstro do Pântano, personagem dos quadrinhos da DC, quase teve um jogo para Mega Drive de mesmo nome, mas no original, claro, The Swamp Thing. Ele estava sendo desenvolvido pela Microsmiths e seria publicado pela Nuvision Entertainment em 1993. Apesar do visual estranho, o jogo tinha uma premissa interessante. Ele seria de ação lateral, com uma pegada de briga de rua, onde você controlaria o monstro do pântano enfrentando inimigos que desejam destruir o ambiente em que ele vive. Como principal atividade, o monstro poderia se transformar em objetos próximos, como troncos, folhas, árvores, frutas, e atingir os invasores e resolver pequenos quebra-cabeças. O título foi apresentado na Consumer Electronics Show daquele ano e apareceu em algumas revistas, mas por algum motivo desconhecido acabou sendo cancelado. Em 2010 surgiu o marrom protótipo da primeira fase e jogando talvez dê pra entender por que ele foi cancelado. As cores são doloridas, a música é horrível e os controles são mais trancados que prisão de ventre. Talvez alguém da DC tenha jogado essa demo e se dado conta da bomba que seria lançada nas lojas e mandou cancelar. Interessante é que a Nuvision, que publicaria o jogo, tinha outro jogo para Mega Drive que foi cancelado. Estou falando de Pinball Benny. Esse seria um jogo de ação autoral que estava em desenvolvimento entre 1990 e 91, também para o Mega, que nunca viu a luz do dia. Neste aqui, você controlaria o protagonista, que dá nome ao título, em fases laterais, em que ele percorreria a pé ou na direção de seu táxi. Na verdade, não se sabe muito além disso, e que ele teria um tipo de braço bazuca, como indica o folheto promocional. O folheto também fala que o jogo se passa num lugar chamado Zoneville, e que os vilões são a gangue de bandidos lideradas por um cara chamado Ramon. Quase ninguém soube da existência desse jogo, até que em 2010 o marrom protótipo apareceu em uma gameplay no YouTube, e é basicamente isso que vocês estão vendo. Agora ouçam um pouquinho da música. Com certeza seria um dos melhores jogos do Mega Drive. Você deve conhecer o jogo do Máscara de Super Nintendo, certo? Eu até mencionei ele num vídeo recente aqui sobre jogos baseados em filmes do Super Nintendo. Se você não viu, deveria ver depois porque tá bem legal. Jogo muito bacana, mas com uma dificuldade desnecessariamente exagerada, mas ainda assim bem gostosinho de jogar. Pois bem, o próximo jogo da nossa lista mistura duas curiosidades em uma, porque o jogo do Máscara também estava sendo planejado pro Mega Drive, só que na versão beta do Super Nintendo. Sim, pois é. Quando o jogo foi anunciado, ele era completamente diferente de como saiu no Super Nintendo. O sprite do Máscara era outro, as fases eram em outros lugares, a barra de vida era medida com expressões do protagonista e até os ataques eram diferentes. A impressão que passa é que o jogo foi refeito do zero para ser lançado, e quando estava nesse nível de desenvolvimento, era prometido pro Mega Drive também. Não se sabe quando o jogo mudou pro que conhecemos hoje, se ele ainda estava planejado para o console da Sega ou se essa versão foi abandonada no começo, mas o fato é que no fim o Megão ficou sem o jogo do Máscara, o que deu motivo para muitos donos do Super Nintendo zoarem os rivais na época.
Um caso parecido aconteceu com outro personagem que teve jogo pro Super Nintendo, mas quando chegou a vez do Mega Drive a coisa não foi pra frente. A Tecnos Japão estava trabalhando em um jogo do marinheiro Popeye pro 16 bits, que aparentemente seria bem diferente do jogo feito por eles para Super Nintendo e Game Gear. Não se sabe quase nada sobre essa versão e temos poucas fotos, uma curta gameplay da Consumer Electronics Show de 94 e uma curtíssima análise de uma revista que dizia que ele era bem ruim com base na demo. Os visuais eram bem diferentes dos outros jogos, com um sprite bem grande pro Popeye e ele parecia ser de plataforma mais convencional como os jogos da época, visto que o jogo de Super Nintendo mistura tabuleiro com missões e algumas fases 2D e o jogo de Game Gear é só um jogo de vôlei de praia. Mas o jogo acabou sendo cancelado e o motivo mais especulado é que a situação da Tecnos Japão estava bem mal das pernas e não tinham verba para bancar os 3 lançamentos. Por esse mesmo motivo, os jogos de Super Nintendo e Game Gear nunca foram oficialmente lançados no ocidente, porque eles precisavam pagar os direitos para lançar em outros mercados e traduzir, e isso era inviável na atual situação da empresa. Infelizmente, assim como o jogo do Máscara, nunca tivemos uma beta ou protótipo vazados. Quem sabe no futuro? Em algum momento do começo dos anos 90 foi anunciado um jogo de ação lateral chamado Zombie High, da Electronic Arts. Apesar de existir um filme de mesmo nome dos anos 80, o jogo não era baseado nele e apresentava um protagonista maneiro bem típico dos anos 90, atirando um tipo de gosma em zumbis e outros inimigos que invadiram sua escola. Pouco se sabia sobre este jogo, além de que por algum motivo ele foi cancelado. Mas por volta de 2010, uma demo foi encontrada e algumas partes estão completamente jogáveis. E de todos os jogos mostrados aqui, esse parecia ser o mais promissor. O visual dele é muito legal, cheio de detalhes, os sprites são bem grandes e vivos e a jogabilidade é bem agradável, além da proposta ser interessante. E até me lembrou um tipo de Zombie Ate My Neighbor, só que lateral. Mais que isso, acessando arquivos internos, foram encontradas mais fases, diálogos, entregando que o nome do protagonista seria Travis e até músicas que foram reaproveitadas em outro jogo da EA no Mega Drive, chamado Crewball, um jogo de pinball. Uma das pessoas que trabalhou no jogo, chamado Tommy Brainis, em comentários de uma gameplay dessa demo do YouTube, disse que nem ele sabe o motivo do cancelamento, mas acredita que a EA mandou abortar o projeto porque o grupo dele já estava trabalhando em vários jogos. Um pequeno grupo de 4 pessoas. Para não sobrecarregar, alguns projetos foram limados e Zombie High deve ter sido um deles. Uma pena, porque provavelmente teria sido um jogo bem divertido de jogar até o final. E vamos voltar a falar da Accolade, empresa por trás de Bubsy e o primeiro jogo cancelado desse vídeo. Numa época em que jogos de FPS estavam engatinhando e literalmente os únicos nomes nos consoles eram Wolfenstein e Doom, ter um título novo para console seria um grande passo. E foi o que a Accolade fez com Zero Tolerance, um dos poucos FPS do Mega Drive, que saiu em 1994. O jogo foi muito bem recebido e uma sequência estava planejada para 1 ou 2 anos depois, chamada de Beyond Zero Tolerance ou Zero Tolerance 2. Na verdade, pelo que se falou na época, o jogo funcionaria mais como uma expansão e estava planejado para o acessório 32X para poder usufruir melhor de gráficos pré-renderizados, ainda sendo um FPS de qualidade. Mas por uma razão desconhecida, essa sequência foi cancelada ainda no começo da produção. A história talvez acabaria por aqui, mas no meio dos anos 2000, o desenvolvedor da série liberou gratuitamente na internet de forma oficial não só a ROM do primeiro jogo, como o protótipo do segundo. Analisando melhor, percebe-se que ele realmente parecia muito com o primeiro jogo, mas talvez por ainda ser um protótipo, ele parece visualmente inferior, mais borrado e obviamente incompleto. Vários problemas envolvendo colisão e performance podem ser percebidos nessa ROM, mas claro, isso era esperado tendo em vista que foi compartilhado com o público como um protótipo. O desenvolvedor que liberou os 2 jogos oficialmente nunca falou o motivo do cancelamento, mas acredita-se que possa ser o fracasso do 32X.
Saindo dos tiroteios em primeira pessoa para os tiroteios em 2D, o Mega Drive receberia um jogo chamado Hardcore, desenvolvido por uma empresa chamada DICE. O projeto também estava sendo prometido para os computadores Amiga e, segundo fontes, estava 99% concluído quando foi mostrado em 1994, e a promessa era que uma versão para Sega CD com músicas melhores e fases extras viria em seguida. Com base nas scans de revistas, o jogo até que parecia bem feito, com fases cheias e cenários destrutíveis e inimigos para todos os lados. E o motivo do cancelamento não é certo, já que a Psygnosis, que publicaria o título, cancelou todas as publicações para Mega Drive naquela época. Quem analisou o jogo nos eventos em que ele foi divulgado disse que a ação era frenética e praticamente tudo no cenário era destrutível, o que para alguns era um ponto positivo e para outros era negativo. E por incrível que pareça, o jogo ganhou uma base de fãs mesmo cancelado, que queriam muito jogá-lo, a ponto de ser mostrado rodando em um Mega Drive em um evento de jogos retrô em 2010, e em 2019 finalmente foi lançado para PS Vita, PS4 e Nintendo Switch, dessa vez rebatizado como Projeto Ultra Core e completamente jogável. E por último na nossa lista de hoje, mas nem um pouco menos importante, vamos falar de um jogo cancelado do Sony. Nos anos 90, o Sonic estava para todo lado. Além de jogos, ele tinha milhares de produtos licenciados, como bonecos, adesivos, cadernos, biscoito recheado, quadrinhos e, claro, desenhos na TV. Só nos anos 90 existiram duas séries, As Aventuras de Sonic, o Ouriço, aquele mais pirado, e Sonic, o Ouriço, mais conhecido como Sonic Satan, porque passava nas manhãs de sábado nos Estados Unidos, com aquela ambientação mais sombria e séria, mostrando os guerreiros da liberdade lutando contra Robotnik. Pois este último inspirou a criação de um jogo que foi apresentado à SEGA e rejeitado pelo próprio Yuji Naka. Chamado nas internas como Sonic 16, o jogo seria inteiramente baseado nessa série animada e se passaria no mesmo lugar, Robotrópolis, e teria personagens da série, como a Princesa Sally. Uma única gameplay conceitual existe e mostra que o jogo seria bem diferente dos do personagem na época. As fases cheias de espaços largos e loops para correr loucamente foram substituídas por uma tela lateral para andar mais na manha, escapando de robôs, lutando contra eles e destruindo obstáculos, parecendo mais um beat'em up ou um jogo de plataforma convencional. Além disso, Sonic teria diferentes ataques, como arremessar os anéis nos inimigos e um Super Spin Dash, em que ele lançaria espinhos para todos os lados. Apostando na aprovação dos jogos Sonic Spinball e Dr. Robotnik Beam Beam Machine, que usavam estéticas de outras mídias do personagem, a demo foi enviada à SEGA da América e depois ao próprio Yuji Naka da Sonic Team, que não aprovaram a ideia. Na época, ninguém soube desse projeto, que só veio a público anos depois, quando alguns dos desenvolvedores compartilharam fotos e essa única gameplay na internet. Mas talvez isso tenha sido para o bem, já que após o cancelamento de Sonic 16, o time da STI dos Estados Unidos resolveu se focar em outro projeto, Comix Zone. No fim, acho que a gente saiu ganhando. E aí estão alguns jogos que seriam exclusivos do Mega Drive, mas acabaram não sendo lançados. Lembrando que as ROMs protótipos e vazadas dos jogos disponíveis estarão na descrição desse vídeo para você jogar. E se quiser jogar o projeto Ultra Core, compra para dar uma forcinha pros caras. Comenta aí quais desses projetos você já conhecia, quais demos já jogou e quais gostaria de ver lançado para jogar. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço para todo mundo e até mais!